a ideia de te convidar para falar sobre comunicação não violenta é para a gente tirar alguns preconceitos, algumas visões equivocadas que as pessoas têm sobre a Uhum. comunicação não violenta e sobre decidir utilizar, né, praticar ela no seu dia a dia. Aí eu Uhum. gostaria que você começasse se apresentando, Pedro, para quem não te conhece aqui do canal. Então, para quem não me conhece, eu sou o Pedro, meu nome é Pedro Consorte e eu tenho sim muita sorte porque eu me deparei sem querer com a comunicação não violenta. Não estava nos meus planos assim. Eu venho do mundo das artes, assim, né, da música, artes cênicas, e tal. E aí foi uma época que eu finalizei um trabalho em Londres, que eu fazia um espetáculo em Londres, e aí saí meio que atrás de ferramentas de como dar workshops. E aí Uhum. eu fui pesquisando, assim, aí eu fiz um curso de pós-graduação que chama Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, que é um curso Nossa, que fala sobre dinâmicas, né, de grupos, assim, e como ajudar os grupos a trabalhar cooperativamente e tal. E aí nessa pós tinha um módulo lá que o professor falou sobre comunicação não violenta. E aí falei, caramba, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí que é alguma coisa nova que eu não sei exatamente o que que é. Mas me chamou assim, sabe quando pega a gente meio que num lugar que a gente nem sabe explicar o que que é, mas tem alguma coisa ali. Aí eu comecei a estudar e eu comecei a estudar muito também porque começou a me transformar muito. uhum. Então foi a partir daí, assim, foi a partir da minha transformação pessoal que eu comecei a estudar e eu comecei a compartilhar com outras pessoas e aí depois fiz curso com todo mundo que eu podia fazer, assim, aí fiz curso do CNVC, né, o Centro Internacional e estamos sempre fazendo curso também, porque é sempre bom, né? Cada facilitador, cada facilitadora tem uma abordagem também, então isso é muito legal da gente ver diversas abordagens. Mas é isso, assim, eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa bem diferente da pessoa que eu era antes, assim, porque a CNV me ajudou muito a ter repertório, assim, para lidar, né, com com os conflitos, com as dificuldades de comunicação, relacionamento e tal. Então, esse sou eu. Hoje em Davi. dia é o meu principal tema e principal paixão, né? É isso, Ai, que uma interessante. introdução breve. Breve, mas já falou bastante, né, sobre como a CNV entrou na sua vida. Sejam todos bem-vindos, tá? O pessoal que tá entrando aí, vi que tem uma galera do seu perfil, também tem o pessoal do Restaurando que tá aí presente, Dayana, seja todo mundo bem-vindo. Eu vou aproveitar esse gancho, Pedro, para falar como que eu conheci também a Ah, comunicação não boa. violenta. Eu tenho essa Aqui. curiosidade. Então, eu estava participando, na verdade, de um final de semana de yoga. Era o final de semana pelo Dia Internacional da Yoga, e aí teve um final de semana inteiro de atividades aqui no Uhum. Rio, né, no Jardim do Palácio da República. E eu fui participar de várias atividades, porque era bem próximo da onde eu moro. E eu participei de atividades, né, de yoga, de alongamento, yoga do riso, e uma das atividades foi de comunicação não violenta. E foi uma prática mesmo, né, em que a gente ali naquele momento já começou de alguma maneira a entrar em contato com a empatia, com a escutativa, e já fez um primeiro exercício ali Você de lembra CNV. que era esse exercício? Que vocês Era, fizeram? era muito simples, era muito simples. Foi com o Rodrigo, do Chante Brasil, também admiro muito o trabalho dele. E era um exercício simples. Você, como eram pessoas que não se conheciam, né, na roda, um dos exercícios era você, em uma dessas pessoas que você ia conversar, você tinha que escutar ela por 5 minutos e depois repetir o que você tinha entendido do que ela falou. Uau, cinco E minutos aí, é bastante, hein? Caramba. sim, é.
E aí era aquela escuta, né, de você tentar não julgar, não dar opiniões, você simplesmente escutar e Hum, repetir para a pessoa que você tinha ouvido. E aí a gente fez, trocou e depois compartilhou com todos como a gente se sentiu de estar sendo ouvida de verdade, né? Porque é uma das coisas que falta tanto no dia a dia, na correria, na cidade, nas famílias, que é as pessoas se escutarem verdadeiramente. E não uhum. ali escutar já pensando numa resposta, ou escutar já com vários julgamentos em mente para fazer, mas simplesmente escutar o que o outro está realmente dizendo. E Uhum. foi muito interessante. Aí depois disso eu comecei a procurar outros workshops, outros cursos, outras atividades, até que eu embarquei na mediação de conflitos, que, né, bebe muito da água da comunicação não violenta, mas também tem Uhum. outras ferramentas que utiliza, mas está muito ali atrelada à comunicação não Sim, violenta. Aí foi assim o meu primeiro contato. que Realmente, legal. como você falou, eu também fiquei transformada depois, porque eu percebi, porque compartilhando, né, aqui, para quem não me conhece, para quem já é do meu perfil, eu já compartilhei essa história. Mas quando eu era mais nova, assim, na infância e na adolescência, eu era aquela pessoa, sabe, briguenta. Pensa numa pessoa que tinha dificuldade realmente de expor ideias, sem entrar num conflito muito grande ali, né? Sem Uhum. conseguir entrar num consenso. E eu tinha essa dificuldade e fui arrumando outras estratégias para lidar com essa dificuldade, sem ter questões maiores, né, de convívio social. Porém, eu sabia que era um desafio muito grande para mim. E quando eu encontrei a comunicação não violenta, eu entrei em contato novamente com esse desafio, porque eu percebi que ele sempre esteve ali, apesar de eu ter criado outras estratégias para lidar, que eu acho que muitas pessoas criam, mas eu percebi que eu poderia lidar com ele de uma maneira melhor através da comunicação não violenta. Uhum. E aí foi realmente uma transformação. Hoje em dia, assim, é engraçado que as pessoas caracterizam, né, as outras. E às vezes me caracterizam como calma, como tranquila, como uma voz serena, que seriam características que não me caracterizariam antes. Mas aí Uhum. eu já entro aqui, já dou o gancho para você, para a gente falar dos tabus da comunicação não violenta, que eu acredito que a gente já, né, deu uma pincelada aqui para o pessoal, que a comunicação não violenta é uma forma de você estar se comunicando, de você estar convivendo, de você estar praticando essa Uhum. comunicação no seu dia a dia. E o Pedro pode até dar mais uma pincelada, explicar isso melhor. Mas eu queria entrar no tabu de que muitas pessoas às vezes enxergam de uma maneira equivocada de que se você está atuando ali com comunicação não violenta ou com mediação de conflitos, que você não tem conflitos, Uhum. que você não tem questões de comunicação, que você também não enfrenta desafios na sua vida, no seu dia a dia, ou então que você tem que estar o tempo inteiro pacífico, Uhum. o tempo inteiro ali em paz, que você não pode em momento nenhum ter esses desafios. Coisa que é surreal de se pensar, né, gente? Seria sobre-humano a gente pensar numa pessoa que nunca tivesse conflitos, nunca tivesse nenhum tipo de questão com a comunicação. Aí eu Sim. queria que você falasse um pouquinho sobre esse tabu. Para mim é um tabu, Aham. porque além de gerar esse distanciamento de quem poderia, de repente, se aproximar dessa prática, também gera um olhar para quem está tentando praticar a comunicação não violenta como sendo, fulano está querendo ser o da paz, o que não quer Hum. brigar. E aí a gente entra nesse tabu que acaba atrapalhando. Eu acho muito legal esse tema, porque, nossa, tem tanta coisa legal aí. Uma delas é assim. Bom, quando a gente, pelo menos na minha experiência, assim, quando eu comecei a estudar comunicação não violenta e tentar incorporar esses princípios, eu comecei a ficar muito mais consciente de muita coisa.
E uma dessas coisas é esse processo de quando alguém fala uma coisa, eu já penso muitas outras coisas junto com aquilo, com aquelas palavras que essa pessoa falou. E isso acontece, é um fenômeno que acontece, né? Quando você fala mediação de conflitos, já vem um monte de coisa na minha cabeça sobre mediação de conflito, eu tiro um monte de conclusão, né? Você só falou mediação de conflito. Às vezes a mediação de conflito para você é uma coisa, para mim é outra, mas quando você fala mediação de conflito, eu já penso em um monte de coisa, né? E isso acontece com a gente quando a gente fala sobre comunicação não violenta. Então, quando a Uhum. gente fala comunicação não violenta, as pessoas, todos nós, já concluímos um monte de coisas, né? Hoje Uhum. mesmo uma pessoa me falou assim: ah, nossa, eu tenho uma fala que não é nada da comunicação não violenta, porque eu falo palavrão. E a comunicação não violenta não fala que a gente não pode falar palavrão. Não, nunca vi nada disso, né? Só que tem essas associações que a gente vai fazendo inconscientemente. Então, uma coisa que eu acho muito legal da comunicação não violenta é esse processo da gente observar o fato, né? O que foi falado, quais são as palavras que a gente ouviu e quais são as histórias que a gente conta a partir desse fato, né? Ou a Uhum. partir desse acontecimento, assim. Então, isso eu acho uma coisa muito legal. E tem a ver com isso que você está falando, né? Os mal entendidos, né? Desentendimentos, confusões que a gente tem quando a gente pensa em comunicação não violenta. Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto que você falou também é essa questão do conflito. Que é, quando a gente pensa em conflito, muitas vezes a gente pensa conflito é violência, ou conflito é agressão, ou conflito é uma coisa ruim que só prejudica a gente, conflito é uma experiência destrutiva, né? São coisas que a gente associa porque provavelmente as nossas experiências com conflito foram assim. Então, naturalmente a Uhum. gente associa. Mas na minha experiência com comunicação não violenta, muito felizmente, eu tenho visto que conflito não é necessariamente uma experiência destrutiva. Pode ser uma experiência construtiva. Não que seja uma experiência gostosa, suave, tranquila. Porque muitas vezes o conflito é desconfortável. Mas, né, quando a gente vai tendo consciência aí desses processos, pelo menos para mim, ajuda muito. Porque eu consigo saber meio que está acontecendo, da onde vêm os sentimentos que eu estou sentindo, o que é importante para outra pessoa, o que é importante para mim, né? Essa negociação, esse atrito, ele fica um atrito mais rico, assim, mais produtivo. Então, Uhum. essa foi uma mudança que aconteceu, assim, para mim. E aí, eu tenho uma amiga, por exemplo, que fala assim, que só não tem conflito quem está morto. Porque é isso, né? Tudo que é É isso. vivo, de alguma forma, está em relação com as outras coisas. E necessariamente tem conflito, né? Uhum. Então, tudo que é vivo vai, de alguma forma, encostar em outra coisa, né? Seja fisicamente, seja simbolicamente, seja através da linguagem, a gente vai se esbarrando uns nos outros. E isso são Uhum. conflitos, né? Mas esses, sei lá, às vezes você fala uma coisa que eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, ou uma coisa que eu discordo, que eu penso diferente. A gente tem um conflito, mas esse conflito também, né, dependendo de como a gente abordar, pode ser uma experiência legal, tipo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso que você falou. Então, tem essas dissoluções, assim, desses tabus, né, que você fala. Essas conclusões que a gente tem sobre o conflito. E assim, depois que a CNV entrou na minha vida, né? Eu tenho mais também momentos que eu falo assim, não, eu vou ter um conflito intencionalmente e conscientemente. E isso é muito diferente Uhum. do que eu ser raptado por um conflito. Quando eu vejo, eu tô explodindo lá no conflito, né? Uhum. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais essa escolha. Que assim, não, eu acho que esse conflito vale a pena. Eu vou para esse conflito já meio que, quando eu consigo, eu já vou para o conflito meio que tentando considerar o que é importante para mim, tentando imaginar o que é importante para o outro. Eu vou com uma série de recursos a mais, né?
E aí eu vivo o conflito mais conscientemente. Não totalmente conscientemente, né? E não totalmente dentro do controle, mas os processos parece que eles têm muito mais espaço, assim, muito menos. é, eu me sinto muito menos sequestrado, assim, sabe? Sim, sim, e faz muito sentido isso que você falou, Pedro, porque uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, conforme eu estou dando algum tipo de consultoria aqui no Restaurante Famílias, é que elas precisam conversar, elas precisam ter esse diálogo para poder acertar as arestas dentro de uma família, por exemplo. Uhum. E muitas têm resistência desse momento da conversa, que é um conflito, porque se você vai conversar ali, né, com opiniões diferentes sobre uma coisa que você está pensando, está tendo uma necessidade, a outra pessoa está tendo outra necessidade, em algum momento ali vocês vão estar entrando em conflito. Só que isso não quer dizer que esse conflito ele vai ser uma briga. E eu Uhum. tento, né, da maneira assim, com a linguagem mais tranquila do mundo para poder fazer com que as pessoas entendam que conflito é diferente de briga. Briga é quando a Uhum. gente realmente perde o controle, quando a gente não consegue sair dali com algum tipo de sentimento de satisfação ou de que aquilo foi produtivo, que aquilo foi construtivo, que Uhum. eu diria que é o que fica mais próximo, né? O verbo que ficaria mais próximo da CNV, da comunicação não violenta, que é Uhum. você construir uma relação. Por mais que às vezes não saia daquela conversa com uma decisão tomada, com um acordo feito, mas você sai daquela conversa com mais conexão, tendo ouvido o outro, tendo sido ouvida, e esse é um passo dentre vários que você vai ter. Porque principalmente quando eu falo de conflitos familiar, né? Dentro de uma família, geralmente são relações que já vêm com um histórico muito grande. É bem diferente de um conflito que você está tendo, às vezes, pontual, com uma pessoa que você nunca viu na vida. Uhum. Eu acho que acaba sendo um pouco diferente, né? Uhum. E, além disso, são relações que provavelmente, pela pessoa estar procurando esse tipo de conteúdo, esse tipo de ajuda, ela quer, de alguma maneira, conseguir lidar melhor com isso. E uma das coisas também que a comunicação não violenta fala, e que eu acho que foi assim, muito virada de chave para mim, é do fato de você respeitar a sua própria a sua própria vontade, a sua própria posição naquele momento. Se não Uhum. for um momento bom para você para conversar, também faz parte da comunicação não violenta você se dar um tempo, Uhum. ou você arrumar outras maneiras de primeiro tentar lidar com isso, para depois chegar num momento de diálogo com a outra pessoa, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre assim, os tabus que você vê na comunicação não violenta em relação a, por exemplo, as famílias. O que que você costuma ver, o que que você tem de experiência para contar para Uhum. gente? Puxa, tem muita coisa. Vem algumas coisas em mente, assim. Por exemplo, isso que você falou do conflito, né? Quando tem um conflito na família e, e a gente que fala sobre mediação ou sobre CNV, né? Muitas vezes a gente torce para que as pessoas conversem, né? Porque Uhum. muitas vezes, através da conversa, as pessoas conseguem se entender mais, achar caminhos que elas podem, né, contemplar aí as necessidades de todo mundo, tal. E ao mesmo tempo, eu entendo muito quem tem medo da conversa, Uhum. porque muitas vezes nas famílias existem agressões físicas, por exemplo, né? Então, se eu já tenho Uhum. um histórico de agressão física na minha família, provavelmente eu vou ter medo de entrar em conflito de novo, Sim. porque o meu próprio corpo se recusa a abrir esse espaço de conversa, porque eu já fui, né, de alguma forma eu já fui traumatizado, assim, por essa violência física. Então, eu entendo muito também quem sente essa dificuldade de tentar criar um espaço de conversa ou um conflito
construtivo, porque essas pessoas têm os seus motivos também, né? Assim, e isso, Uhum. não acho que a CNV fala que a gente tem que conversar, né? Tem que criar conflitos construtivos, assim. Mas são ideias que acho que são inspiradoras e que cada um também vai ajustando a sua vida dentro daquilo que consegue fazer, né? Daquilo que se sente mais seguro para fazer também, assim. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante, assim, das pessoas considerarem os seus contextos, né? Nas suas famílias, porque cada família é de um jeito. A gente pode falar de um conflito que é uma discussão, mas a gente pode falar de um conflito que é um abuso sexual, né? Já que esse tema Uhum. aí tá tão latente esses dias, a gente pode falar de um conflito que é um conflito de ideias, de opiniões, a gente pode falar de um conflito que é uma violência, uma agressão física, né? Então existem vários tipos de conflito também, né? E Sim. e uma outra coisa também que me vem é uma coisa que está muito presente assim para mim, porque, por exemplo, eu sou voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma organização que oferece apoio emocional gratuito para as pessoas, voluntário e tal. E lá no CVV eu converso com pessoas, muitas pessoas que não estão se sentindo bem, e muitas delas estão bem deprimidas e muitas delas estão pensando em suicídio. E a grande maioria, eu diria, dessas pessoas desistiu de falar com suas famílias sobre aquilo que elas sentem. Porque Uhum. das vezes que elas foram tentar falar, as pessoas da família falaram que aquilo que elas estavam sentindo era besteira. Sim. E isso acontece muito, às vezes acontece até com uma intenção boa no sentido da pessoa quer ajudar, ela fala assim: imagina, menina, isso aí é besteira, né? Não Veja o liga pra lado bom, isso. não liga para isso e tal. E às vezes tem essa intenção de ajudar por trás dessas palavras. Mas às vezes isso não é a escuta que a outra pessoa estava precisando naquele momento. E às vezes Sim. chega nela como uma crítica, ou chega como um julgamento, ou essa pessoa não liga para aquilo que eu sinto. Então, muitas dessas pessoas desistiram. E aí, quando a gente fala, né, que o sentimento de alguém é besteira, a gente diminui as chances dessa pessoa voltar a se expressar com a gente. E quando a Uhum. gente não se expressa, a gente se expressar é tão importante, né? A gente se expressar é muito importante. É por isso que a gente está aqui hoje, para a gente se expressar também, né? Então, quando a gente não se expressa, muitas vezes a gente vira uma bomba, uma panela de pressão, né? E uma bomba relógio. Isso. Então, quando a gente não se sente à vontade para se expressar com aquelas pessoas com quem a gente convive, com a nossa família, puxa, isso muitas vezes vai dando para a gente uma experiência tóxica, né? Uma experiência que a gente vai adoecendo, assim. Então, isso é um tipo de conflito que eu vejo também acontecendo muito nas famílias. Sim. Tem um pessoal compartilhando aqui algumas coisas, deixa eu tentar dar uma lida. A Juliana colocou: tem sido isso mesmo. Minha irmã já me disse que eu me vitimizava, mas eu estava desabafando. Também desisti de conversar com meu ex-marido. Aí a Lucila colocou: é aquela questão, você não se importa comigo. Uhum. Eu vejo assim, Pedro, que tem essa dificuldade de você se expressar com a família, principalmente. Vejo isso em muitas pessoas, também por conta desse histórico, justamente que você falou, né? Às Uhum. vezes tem uma agressão física, às vezes tem ali algum padrão de relacionamento entre os pais que aquela criança, que hoje é um adulto, viu por tantos anos e que imagina que se for falar com a mãe, se for falar com o pai, vai voltar a acontecer aquilo que ela já viu acontecendo. Uhum. E isso vai dar essa travada, né? Eu lembro também de uma história que tá contada no livro, né, do Marshall, que era uma enfermeira que estava trabalhando num centro de como se fosse um abrigo, né, para a população de rua, como se fosse um hotel.
para essas pessoas, e aí tinha dado já o limite de vagas, e chegou uma pessoa que estava super, né, conturbada e assim, com as questões dela, e agrediu, foi para cima dessa enfermeira. E aí ela tinha ido num seminário de comunicação não violenta e ela conseguiu lidar muito bem com essa situação. Conseguiu ali convencer, não convencer, mas através da conversa, ouvir a pessoa Uhum. e fazer com que aquele boom do conflito conseguisse se estabilizar e eles chegarem num momento ali que não tivesse uma agressão física. E Uhum. aí ela conta, né, que foi para casa, contou isso pro pai e pra mãe numa mesa de jantar. E aí começou uma grande briga com a mãe, porque a mãe falou: você tem que largar esse trabalho, que esse trabalho vai acabar te matando. E aí ela voltou para o seminário de comunicação não violenta, porque ela percebeu que ela tinha ali aprendido algumas coisas, né, algumas ferramentas, e estava mudando a prática dela com a comunicação, Uhum. mas que era muito mais fácil para ela fazer isso com pessoas que ela não conhecia do que com a própria família. E aí ela Uhum. voltou mais uma vez para o seminário porque ela viu que quando ela ia contar simplesmente uma história para a mãe dela, que não era o mesmo caso ali, que ela não estava passando um risco de vida, ela não conseguiu utilizar, né? E aí eu Uhum. queria que você falasse um pouco também sobre esses desafios, que é a gente perceber que por mais que você esteja começando a se aproximar da comunicação não violenta ou já esteja aproximado da comunicação não violenta às vezes há muito tempo, isso não quer dizer que vão ter momentos que você não vai conseguir colocar tanto em prática, que você não vai conseguir implementar, porque vão ter desafios. Eu acho que a gente partir dessa clareza traz também uma tranquilidade para não ficar no âmbito ali de uma frustração ou até mesmo de uma negação, de falar isso não funciona, isso não Uhum. dá certo para mim, dá certo para os outros, mas comigo não funciona. Ah, puxa, eu acho que tem pequenas armadilhas, né, quando a gente vai aprendendo aí a comunicação não violenta, que é a gente se fazer exigências, por exemplo, né? Então, a, esse próprio conjunto de princípios da comunicação não violenta propõe que a gente se atente para aquilo que as exigências criam, né, nos relacionamentos. Então, muitas vezes as exigências desconectam as pessoas. Só que no próprio processo de aprendizado da comunicação não violenta, muitas vezes a gente se faz exigências inconscientemente porque acha que deveria conseguir falar de um jeito que a gente considera ideal, né? Um jeito modelo, que é um jeito que a gente vai falar e que o outro vai reagir de uma forma pacífica, né? Então, muitas vezes a gente se culpa também pelas situações que a gente vive, que a gente está tentando ali olhar para a situação ou se comportar na situação inspirados pela comunicação não violenta, mas dependendo daquilo que acontece, se acontece um conflito, ou se eu me sinto muito mal, ou se eu falo alguma coisa que depois eu olho para trás e me arrependo, ou fico triste, muitas vezes eu me culpo também, né? Eu pego o chicotinho aqui e falo, eu não aprendo isso, já faz tanto tempo que eu estou estudando isso, não aprendo, né? Outro dia eu estava dando um workshop e uma menina falou assim: poxa, já faz 3 meses, sabe? Que eu estou estudando isso e não consigo. Aí eu falei para ela: eu estou aqui, ó, há 6 anos tentando fazer essa parada aqui e muitas vezes eu não consigo fazer do jeito que eu gostaria, né? E aí acho que um olhar também muito legal, assim, por exemplo, quando a gente pensa nos bebês, né? Quanto tempo um bebê leva para ficar de pé e conseguir andar? E aí, quanto tempo essa pessoa leva para andar bem, andar de uma forma ágil, pular, saltitar? Demora tempo, né? Para a gente aprender essas coisas, para a gente aprender novos padrões, assim, demora um tempo. Então, eu acho que uma das grandes armadilhas é isso, a gente ficar se fazendo exigências em relação ao aprendizado da CNV,
né? E é exatamente isso que a CNV convida a gente a dissolver, é essa relação de fazer exigências, né? Acho que essa é uma das armadilhas assim que me vem em mente. Uhum. Sim, é. E, Pedro, deixa eu ver aqui se tem mais alguém colocando alguma coisa. A Lucila colocou: precisamos também de suporte do autoconhecimento, da humanidade. Falando, pegando esse gancho aqui do autoconhecimento, Uhum, eu também percebo bastante que, por mais que as pessoas às vezes se aproximem, muitas vezes se aproximam, buscam a CNV, a comunicação não violenta, porque elas têm um conflito que está uhum, causando uma dor. Seja um conflito com a família, seja um conflito amoroso, seja um conflito na vida delas, que está causando uma dor. E aí elas começam uhum, a buscar soluções para essa dor. E chegam, às uhum, vezes, até a comunicação não violenta. uhum, E eu percebo que, às vezes, essa dor está muito latente e, como qualquer dor, a gente quer que ela passe. E como a gente também logo. está aqui, né, passe logo. Como a gente também está aqui num costume, num hábito de medicina ocidental, em que tudo se pensa em um remédio que vai lá e cura, e vai lá e tira todos os sintomas, tira aquela febre, tira aquela dor, as pessoas às vezes procuram a CNV esperando uma cura Uhum, milagrosa, um remédio, uma solução instantânea. uhum, E a uhum, gente sabe que muito pelo contrário, assim, vai ser algo que pode, sim, surtir um efeito rápido na sua vida? Pode, mas também pode ser que não, pode ser que ainda leve algum tempo, pode ser uhum, que você precise praticar. E aí, buscando falar um pouco sobre o que a Lucila colocou do autoconhecimento, eu identifico também que praticar a CNV com nós mesmos é um passo muito importante para você conseguir praticar isso com as outras pessoas, né? E uhum. também fugir um pouquinho, se afastar um pouquinho desse imediatismo. E aí eu queria que você falasse sobre essas duas coisas, né? Que estão aí entrelaçadas, mas que são pontos aí um pouco diferentes, que é o imediatismo de querer ter uma solução através da CNV e Uhum. também da autoaplicação da CNV com nós mesmos. Hum, legal. É, na CNV tem no mínimo aí três perspectivas, né, que a gente pode olhar para os relacionamentos, assim. Então, tem essa perspectiva do autoconhecimento no sentido de a minha relação comigo mesmo, né, que a gente chama de um olhar intrapessoal, né, que é eu comigo mesmo. Aí tem essa relação que geralmente é mais associada à CNV, que é a relação interpessoal, eu e outra pessoa, ou eu e outras pessoas. E tem o olhar sistêmico, que é, né, eu dentro de um contexto, né, eu dentro de um todo, assim. Eu em Uhum, relação a uma escala maior, assim. Então, quando você diz que a gente está querendo, né, fórmulas hoje em dia, a gente está querendo soluções rápidas. Eu acho que o nosso contexto ele empurra a gente para, né, para esse lugar. É tudo muito acelerado, a gente não tem tempo de fazer as coisas, né? E a gente tem que achar uma solução rápida, a gente não tem tempo de mergulhar profundamente numa coisa, estudar profundamente, né? Então, assim, às vezes eu faço um paralelo, por exemplo, é, com o estudo de uma língua. Vamos supor que eu descobri que existe uma língua, né? Pensando que a CNV pode ser uma língua que a gente descobriu, assim. Eu descobri uma língua nova que me interessa. Vou começar a estudar ela do zero. Quanto tempo eu vou levar para ficar fluente nessa língua? Para incorporar essa língua? Eu fiz alguns workshops dessa língua e ainda não estou fluente. Quanto tempo a gente demora para ficar fluente numa língua? Né? sim. Então, nessa relação do autoconhecimento, muitas vezes a gente fica aí se cobrando e se punindo porque a gente não está fluente nessa língua que a gente gostaria de estar fluente. Muitas vezes a gente acha que essa língua não funciona. Ah, não funciona a CNV. Eu já fiz tantos workshops, mas, gente, né? A língua é uma coisa que a gente treina todo dia, é uma coisa que a gente passa quantos anos para falar uma língua fluentemente?
Então, nessa relação com o nosso contexto estimula a solução rápida, estimula 4 passos para você resolver um conflito. Caramba, existe isso mesmo? Podem ser 4 ideias, talvez, que vão te ajudar, mas é difícil ter fórmula para os nossos relacionamentos. Eu não acredito que tenha. A gente pode ter parâmetros, né? Pode ter a, a internet, o marketing tá cheio de fórmula, né? Tipo, vou resolver o seu problema num workshop, você vai sair daqui curado, né? E isso é muito atraente pra gente, porque, pô, a gente não tem tempo, tá correria, mano. Resolve essa parada logo. Mas tem os processos, né, vivos que não são no tempo que a gente gostaria. Então, Uhum. se a gente saca tudo isso, a gente consegue aproveitar muito mais, eu acho, o processo de autoconhecimento. Porque eu consigo Sim. observar tudo isso acontecendo dentro de mim. Eu consigo observar essa impaciência, eu consigo observar essa frustração de querer um resultado e não conseguir aquele resultado que eu gostaria, né? E eu também consigo, aos pouquinhos, se eu permaneço nesse aprofundamento, eu consigo aos poucos começar a notar pequenas mudanças, né? Mas o Uhum. autoconhecimento não é uma pílula, né? O autoconhecimento é um caminho, é um negócio, assim, de vida, é uma jornada. Então, E eu acho muito legal isso que você trouxe, assim, desse nosso contexto estar estimulando isso, porque essa consciência é fundamental. e até se a gente for continuar pensando nesse exemplo que você deu da língua, muitas das vezes, antes de você ganhar fluência numa língua, você já teve vários avanços. Você já começa a falar algumas palavras, depois você começa a entender mais o que o outro está falando, e aí você consegue compreender, mas você ainda não consegue formar uma frase. Então, é as pessoas perceberem isso, trazendo para a CNV, pode ser que de início você não consiga ali sair de um conflito bem, ou então em algo que você considere, que você ali pontue como sendo um bom resultado, mas Uhum, você já conseguiu ouvir melhor a outra uhum, pessoa e compreender, ou então uhum, você conseguiu se expressar melhor, ou você conseguiu perceber que o que você estava, que você não sabia o que você queria expressar, porque também tem uhum, muito isso. A gente às vezes, né, se pega falando tanto que o outro não escuta, que o outro não está nos ouvindo, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente se depara com uma paralisia de não saber muito bem o que quer falar e uhum, como falar, ou então o que escolher falar naquele momento, e fica tudo muito vago. Eu acho que uhum, a CNV também traz muito isso para gente. Apesar de ser, né, todo um processo, uma jornada, como você falou, mas também tem como você dar um pouco mais de concretude para essa jornada e conseguir, uhum, de repente, naquele momento, falar: agora eu quero falar sobre esse sentimento. Agora eu quero uhum. falar sobre essa necessidade e vamos subindo degrau em degrau, né? Eu acho que Claro. também traz muito isso. A gente comemorar cada degrauzinho, a gente Uhum, comemorar cada vitória, cada avanço, sabendo que vão ter dias que você vai conseguir, vão ter situações, conversas, pessoas que você vai conseguir desenvolver mais, já vão ter pessoas que você vai identificar um desafio, uma barreira maior, e isso uhum. também vai ser muito para você, muito material para você estar refletindo depois, para você É, estar exatamente. buscando esse autoconhecimento, né? É, tem uma coisa aí também que às vezes, é isso que você falou, assim, né? Às vezes eu vivo uma situação e aí não acontece a interação daquele jeito que eu gostaria. Isso é uma Uhum. ilusão, né? De que a gente vai para uma interação e que vai acontecer exatamente daquele jeitinho que a gente Perfeito. queria. É. E assim, mas além disso, quando isso acontece, eu tenho no mínimo 2 opções. Eu posso parar e falar assim, realmente essa CNV não funciona, ou eu não estou conseguindo aprender essa CNV, né? Ou eu também posso falar assim, bom,
tenho uma situação para usar, para estudar mais sobre a CNV, para Uhum. estudar mais, para olhar para essa situação através dos olhos da CNV, né? Sim. Então, muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu vivi uma situação, isso acontece todo dia. Eu vivo uma situação, eu Então, falo assim, aí já começa, ai, Pedro, você é facilitador de CNV, como é que você está se comportando assim, né? Como você é incoerente e tal. Aí eu falo, não, peraí, então, eu acabei de viver isso. Pô, eu tenho material para olhar, eu tenho exemplo para contar para as outras pessoas, eu tenho uma nova situação para olhar e falar assim, o que que eu posso aprender com essa situação, né? E aí, também sim. fazendo um link aí com o que você falou da língua, essa imagem da língua também é interessante, né? Porque quando a gente aprende uma língua, a gente não aprende assim uma língua sozinho dentro de um quarto, né? Uhum. Geralmente, quando a gente aprende uma língua, nossa língua Tem mãe, por interação. exemplo, a gente aprende ouvindo outras pessoas falando, ouvindo muito, né? Se imergindo num ambiente Falando que errado, ajuda. né? É, a gente está dentro de um ambiente que as pessoas estão falando aquela língua e a gente vai ouvindo e vai. Não é assim, já desde cara a gente nasce e aí as pessoas já começam a ensinar gramática pra gente. Não é assim, né? Primeiro a gente começa a tentar falar ali, Ainda fala as bem. coisas. É, exatamente, porque o processo orgânico de aprendizado, né, de uma língua. É esse processo da gente ir fazendo e ir costurando e falando do jeito que dá e aprendendo. Aí você aprende um outro jeito de falar, aí você aprende outras expressões e tal. Então, esse aprendizado da CNV também, eu vejo ele como um aprendizado coletivo. É muito difícil aprender CNV sozinho. Eu acho que potencializa muito, e o próprio Marshall Rosenberg fala isso. Quando a gente tem uma comunidade que apoia a gente, que está também interessada no aprendizado da CNV, quando a gente tem pessoas que estão querendo trocar, que também estão querendo aprender, meu, esse aprendizado se potencializa muito. Por quê? Porque a gente tem um apoio de uma galera que está ali também querendo pesquisar esses princípios que não são princípios que são estimulados pela nossa sociedade convencional, né? A nossa sociedade Sim. convencional tem outros valores, outros princípios aí sendo estimulados. Então é exatamente por isso que é tão importante a gente ter uma comunidade, uma rede de pessoas que dá apoio para a gente, né? Sim. E eu acho que uma das melhores maneiras da gente formar essa rede é compartilhando com as pessoas, né? Se você viu um conteúdo de CNV, se você vai fazer um workshop, chama alguém, chama uma Uhum, amiga, uhum, chama uma conhecida. Também tem aquilo, né? O exemplo ele arrasta. Então, conforme as uhum, pessoas começam a perceber uma mudança de comportamento, uma mudança da sua maneira de se comunicar, elas podem chegar para você sim e perguntar, mas o que que você fez? Você está diferente? Ou uhum, até mesmo em algum momento dar essa abertura para você falar sobre a CNV. E aí a gente precisa de várias sementes, gente. Várias uhum. sementes para cada dia isso se expandir mais, principalmente aqui no nosso país. Eu acho que a gente ainda precisa avançar bastante também, né, Hum. na comunicação não violenta. Eu queria. Pode falar. Isso, eu ia falar uma coisa que me veio quando você estava falando disso de convidar alguém, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, você tinha que aprender CNV, você precisa aprender CNV, já dando uma bronca, assim, né? Praticamente uma bronca. Então eu acho muito engraçado quando isso acontece, né? Porque a CNV, ela aborda essa questão da exigência, né? Como a exigência muitas vezes desconecta a gente e como o pedido, né, ou o convite muitas vezes conecta muito mais do que uma exigência. Então Hum, eu gosto quando você fala, né, convida alguém, porque muitas vezes se a gente já chega falando você precisa disso, né? Você tinha que fazer, provavelmente a pessoa não vai ficar com tem que tanta fazer. vontade, né? E uma outra coisa também que você falou, que eu achei interessante, foi assim: às vezes a pessoa nota que você está diferente, né? Às vezes a pessoa nota que você está diferente e aprecia isso e fala: Nossa, que interessante, né? É, Você mudou, tal, você está falando de um outro jeito, você está lidando com as situações de um outro jeito.
Mas às vezes a pessoa se sente meio incomodada, assim, se sente meio estranha quando você começa a falar de um jeito que ela não te viu falar antes. Tipo, por que que você está falando assim? Né? Por que que você está falando desse jeito? E muitas vezes ela tem uma experiência desconfortável mesmo, né? E eu acho que é Uhum. muito válido, isso já aconteceu comigo, né? Eu tentando ali usar a CNV e tentando incorporar a CNV ali no conflito e a pessoa, mano, por que que você está falando assim? Para de falar assim. E muitas vezes eu falei assim, eu estou tentando me comunicar de um outro jeito, porque o jeito convencional eu meio que já sei aonde vai dar e eu não gosto desse lugar. Uhum. Então, esse abrir o jogo também ele pode ser muito libertador, porque é isso, assim, eu tô tentando aqui, eu tô tentando me comunicar de um outro jeito, eu tô tentando lidar com esse conflito de um outro jeito, então talvez para você não esteja sendo do jeito que você gostaria, do jeito que você espera, talvez não pareça que sou eu, né, porque você está acostumada a me ver me comunicando de um outro jeito, mas eu tenho medo de para onde esse jeito antigo de me comunicar pode levar a gente. Então é por isso que eu estou tentando outro caminho, né? Às vezes vale a Sim, pena falar isso. sim. E até ficar o convite, né? Você quer vir nesse outro caminho, você quer, né? Vir dessa Uhum, outra forma. É uhum. isso. Tem que ter muita, assim, paciência, resiliência. É uma jornada realmente, gente. É uma jornada para todos nós, né? Ninguém tá sozinho nesse barco, porque tá todo mundo aí, as 15, 14 pessoas que estão nessa live estão juntas nesse mesmo barco, junto com outras várias aí que estão disseminando a CNV, estão procurando, buscando aí se aprofundar mais sobre isso que a gente sabe que, pelo menos para mim, trouxe uma transformação muito, muito grande na minha vida e na minha forma de me relacionar com a minha família, com os meus amigos, meus próximos, com as pessoas do trabalho. E é engraçado porque com o tempo a gente vai começando a ver como as nossas reações ficam diferentes, né? Eu queria Eu tenho, trazer um. eu tenho uma curiosidade, talvez você já vai falar, mas eu ia te perguntar, né? O que que você acha que mudou assim para você? Você ia falar uma situação específica? Então, tem várias situações. Como eu disse, né, na infância e na adolescência, eu era aquela, sabe, a pessoa que você visualiza o conflito. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de lidar, saber como lidar. E eu percebi que ao longo do tempo, quando isso foi, eu fui ficando mais adulta, e aí você percebe que você, bem, pera lá, não posso sair resolvendo tudo assim. Mas Uhum, aí eu resolvia de outras maneiras, às vezes dando uma ignorada, às uhum, vezes sendo aquela passivo-agressivo, né? Em que uhum, você começa a utilizar da violência passiva, que às vezes não é nada dito, mas é você ignorar uma pessoa, ou você, né, pular aquela pessoa e falar com outra. uhum, Essas armadilhas, essas ferramentas que às vezes as pessoas utilizam, é super normal, quando não tem outras ferramentas que a CNV trouxe para mim. uhum. E hoje eu percebo, queria compartilhar até com todo mundo aqui, porque funcionou muito para mim. Eu tenho um caderno, e aí quando eu enfrento uma situação ali de conflito, gente, pode ser num restaurante, pode ser com uma pessoa querida, pode ser com um familiar, pode ser no trabalho. Eu coloco ali, dentro da situação, eu tento, né, o máximo utilizar a CNV, mas nunca é 100%, gente. A gente sempre está numa constante melhora e também está num constante mudança de momento da nossa vida também. Uhum. Mas aí eu pego esse caderno e eu escrevo o que aconteceu, o que eu ouvi da pessoa, o que eu Hum, falei. E aí, a partir do que eu escrevo, eu depois começo a colocar como eu gostaria que aquilo tivesse acontecido. E aí, muitas das vezes eu percebo que em muitos pontos eu agi da maneira como eu gostaria de agir, em outros pontos não. Mas aí já são pontos que vão me chamar a atenção para uma próxima situação, porque essa próxima situação vai acontecer. Ela vai uhum, acontecer, pode ser amanhã,
pode ser semana que vem, mas os conflitos, eles são meio que inerentes à vida. Então, em algum momento, você vai ter novamente a oportunidade de utilizar, né, as ferramentas da CNB, de colocar em prática e cada vez mais trazer para o seu dia a dia. Porque quando você está com isso mais no seu dia a dia, você às vezes até lida melhor com a situação antes que esse conflito ele evolua, né? Antes que Uhum. chegue realmente numa briga ou numa coisa ali mais aparentemente como um conflito. Às vezes Uhum. tem pequenas falas, pequenas situações que você pode ter um novo olhar antes mesmo de se tornar um grande conflito. E Uhum. esse caderno me ajudou muito, Pedro, porque você relatar ali o que aconteceu e como você gostaria que tivesse acontecido, te chama a atenção para vários pontos. E, Uhum. além disso, é um exercício que você vai fazer depois. Depois que você já não está Uhum. mais no calor do momento, quando você já não está mais ali naquele ápice de uma discussão que pode acontecer, qualquer um de Uhum. nós. E você sabe que você falou isso, eu lembrei de uma vez que eu estava num jantar e eu estava com pessoas na minha direita, assim, sentadas, e pessoas na minha esquerda, sentadas. Eu não conseguia sair do lugar. Sabe quando você está preso, assim, na parede? Uhum. E aí aconteceu um conflito ali e eu fiquei transtornado, assim. Era um conflito comigo. E eu senti um vulcão vindo, assim, mas ao mesmo tempo era um aniversário. Eu não queria, tipo, causar muito. Aí eu falei, meu Deus, e aí me veio isso, assim, né? Eu preciso expressar isso, eu preciso botar para fora isso, mas talvez não agora e diretamente com essa pessoa. Porque às vezes a Aham. CNV, né, quando eu quero me inspirar aí na CNV, muitas vezes eu fico medindo as palavras e isso vai trazendo para mim uma sensação de panela de pressão, né? Tipo, eu vou falar essa palavra, não, essa palavra é errada, não, não deveria me expressar assim e tal. Uhum. E é muito importante a gente botar para fora, né, quando vem assim, né? Mas de uma forma que não seja destrutiva nem para mim nem para o outro. Então me veio assim, eu Uhum. peguei uma caneta que estava ali e aquela toalha que estava na mesa era uma toalha daquelas que você pode escrever assim, eu comecei a descer a canetada, escrever tudo assim, botar tudo para fora com julgamento, com xingamento, tudo, escrevi tudo. E aí tipo dei uma descarregada e foi uma experiência transformadora e libertadora Sim, imagino. também, né? Então, eu acho que esse é um super recurso para qualquer um, né? Escrever e botar para fora, porque muitas vezes é importante botar para fora, né? Sim. É o que você falou da panela de pressão mesmo. Somos todos panelas de pressão. E se a gente não coloca para fora em algum momento, essa panela vai explodir e às vezes isso vai ser canalizado para vários lugares, para várias pessoas, às vezes pessoas que não tinham nem nada a ver com aquilo, ou mesmo que tivessem a ver com aquilo, talvez não fosse algo que depois a gente se orgulhasse de ter falado ou de ter feito, ou então que percebesse que poderia ter sido feito de outra maneira, né? Uhum. É bem isso. A gente já está aqui se aproximando do finalzinho, Pedro. Faltam uns 3 minutinhos, eu tô de olho no relógio, que às vezes em live assim, a gente fica conversando, Vai embora. quando eu vejo, esgotou, e aí a pessoa não se despediu, eu não me despedi, então, eu estava de olho aqui no relógio. Eu vou começar aqui já a me despedir para passar para você também. Quero te Beleza. agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Espero que a gente ainda possa ter muitas trocas, muitas outras conversas, que com certeza eu já estou saindo daqui com vários aprendizados e com mais um fôlego, mais um olhar para a CNP de algo que realmente transformou a minha vida e que eu decidi, porque eu acho que a gente também pode trazer, né, a força dessa palavra da decisão, de decidir que eu vou utilizar mais e que eu vou seguir nesse caminho, né? É o convite que eu faço para quem está assistindo a gente também. Agradeço pela presença de todos, de todas, e convido vocês a decidirem, de repente, embarcar, né, nessa nova forma de se comunicar, se ela Uhum. for aquilo que vai ajudar mais a vocês lidarem com isso que a gente está vivendo nesse mundo doido. Obrigado. Obrigado também. Poxa,
Obrigado pelo convite, porque é gostoso, né? De alguma forma, para mim, eu interpreto como um tipo de reconhecimento, assim, né? E também é gostoso bater bola, né? Porque você fala uma coisa, eu falo outra, e a gente vai pensando junto. Aí eu penso uma coisa que eu não pensei, então eu só penso essa coisa que eu não tinha pensado antes por sua causa também, né? E esse é o bate-bola, né? E isso é inspirador Sim, também. O conflito é isso. A gente não chega no conflito com uma solução. A gente vai para o conflito para fazer esse bate-bola também, né? É no sim, bate-bola que a gente vai achando o nosso caminho, né? Então, acho que esse nosso bate-bola aí também foi inspirador aí nesse sentido, né? De me dar essa sacada, assim, né? E é isso. Quem quiser me seguir, me segue. Quem quiser te seguir aí, te segue. Fiquem à vontade. E a gente segue conectado aí. sim, com certeza. Que venham outros momentos de troca, porque a troca foi Sim, muito rica. sim. Obrigado também. Obrigado também. Obrigado também a todo mundo que estava aí. É isso. Gente, a gente vai finalizando aqui, né? Antes que dê já o estouro do tempo. E é isso. Uma ótima quarta-feira, finalzinho de quarta-feira para vocês. Uma ótima semana também. Vamos seguir aqui com muita, muita troca. Acho que também foi uma ótima palavra para essa live. Hum. Valeu, obrigado. Um beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.